Existe um fenômeno perturbador acontecendo em milhões de quartos ao redor do mundo neste exato momento. Casais dormindo lado a lado, separados por um abismo invisível mais profundo que qualquer distância física. Ele se vira, esperançoso, tocando gentilmente seu ombro. Ela se encolhe imperceptivelmente, murmura uma desculpa sobre estar cansada, e o silêncio pesado se instala novamente entre eles. Esta cena se repete noite após noite, mês após mês, até que ele eventualmente para de tentar. Mas aqui está o que ninguém te conta. Isso não começou com rejeição física. Começou muito antes na mente dela, onde o desejo feminino verdadeiramente vive e morre. Vamos entrar em um casamento real por um momento. 20 anos juntos, 2 filhos, uma casa confortável, estabilidade financeira. De fora parece perfeito, mas dentro do quarto há um vazio gélido. Ela não está tendo um caso, não há problemas médicos, ela simplesmente não sente mais nada. Quando ele a toca, não há repulsa violenta, mas também não há fagulha. É como se alguém tivesse desligado um interruptor dentro dela, e agora existe apenas um vazio onde antes havia desejo. O que os homens não entendem, e o que muitas mulheres levam anos para perceber, é que o desejo feminino não funciona como um motor que você liga com a chave certa. Não é uma questão de encontrar o botão mágico ou a técnica perfeita. O desejo feminino é profundamente, irrevogavelmente psicológico. Ele nasce na mente, alimentado por conexão emocional, segurança, confiança e admiração. E ele morre exatamente da mesma forma, lentamente, silenciosamente, na escuridão dos pensamentos não compartilhados. A verdade devastadora é esta. Para a maioria das mulheres, o desejo não desaparece de repente. Ele sangra lentamente através de 1000 pequenos cortes invisíveis. Deixe-me te contar como isso realmente começa. No início do relacionamento, ela se apaixonou. Mas por quem exatamente? Aqui está o segredo perturbador, que poucos admitem. Ela não se apaixonou pelo homem real à sua frente. Ela se apaixonou pela versão idealizada dele que construiu em sua mente. A projeção, o potencial. Ela viu quem ele poderia se tornar, quem ela acreditava que ele era sob a superfície. Ele era atencioso durante o namoro, ela projetou uma vida inteira de consideração. Ele fez um gesto romântico espontâneo, ela imaginou décadas de romance contínuo, ele compartilhou seus sonhos. Ela visualizou um parceiro ambicioso que nunca pararia de crescer. Esta mulher fantasiosa em sua mente criou um homem fantasioso, e é com essa versão que ela se casou emocionalmente. Mas então a realidade começou a se infiltrar lentamente. Os gestos românticos espontâneos revelaram-se apenas parte da fase de conquista, não traços permanentes de personalidade. A atenção diminuiu conforme a rotina se estabeleceu. A ambição que ela admirava se revelou conversa sem ação real. E lentamente, dolorosamente, ela percebeu que o homem com quem se casou não era o homem que ela imaginou. Esta decepção é nuclear. Não é sobre ele ser uma pessoa ruim, é sobre a diferença entre expectativa e realidade. E quando essa lacuna se abre, algo fundamental se quebra dentro dela. O desejo, que estava ancorado naquela projeção idealizada, começa a morrer porque seu objeto nunca existiu de verdade. Mas a história fica ainda mais sombria. Conforme os anos passam, algo mais acontece. Algo que muitas mulheres guardam silenciosamente por décadas. Ela para de conseguir confiar emocionalmente nele. Não confiar no sentido de fidelidade necessariamente, mas confiar com suas vulnerabilidades, seus medos, seus sentimentos mais profundos. Talvez ela tentou compartilhar algo importante e ele riu, minimizou ou mudou de assunto para falar sobre trabalho. Talvez ela expressou insegurança e ele respondeu com impaciência ou julgamento. Talvez ela tentou explicar como algo que ele fez a machucou e ele ficou defensivo.
transformando-a na vilã por ter sentimentos. Cada uma dessas micro-rejeições emocionais constrói um tijolo na parede invisível entre eles. E aqui está o que os homens não entendem. Quando uma mulher não pode ser vulnerável emocionalmente com você, ela também não pode ser vulnerável sexualmente. Intimidade sexual para mulheres requer abertura emocional completa. Quando essa porta se fecha por autopreservação, o desejo morre junto. A confiança quebrada não precisa ser uma traição. Pode ser algo tão simples quanto ele reagir com desdém quando ela compartilha algo que a excita intelectualmente. Pode ser ele ignorando repetidamente coisas que ela diz serem importantes para ela. Pode ser a sensação crescente de que ele realmente não a vê, não a conhece, não a entende. E pior, não está interessado em tentar. Quando uma mulher sente que precisa se proteger emocionalmente do próprio parceiro, o desejo sexual não tem onde viver. É como tentar cultivar flores em concreto. Agora vamos adicionar outra camada tóxica: o ressentimento acumulado. Este é o veneno silencioso que mata mais casamentos do que qualquer affair dramático, porque acontece tão lentamente que ninguém percebe até ser tarde demais. Ela se lembra de cada aniversário onde ele não planejou nada especial, deixando-a fazer seu próprio jantar. Ela guarda a memória daquela vez em que ela estava visivelmente sobrecarregada com crianças pequenas e ele perguntou: "O que tem para jantar?", como se ela fosse apenas uma funcionária doméstica. Ela não esqueceu o comentário casual dele sobre o corpo dela após a gravidez, que ele pensou ser engraçado, mas que a feriu profundamente. Individualmente, cada incidente pode parecer pequeno. Ela poderia até ter dito: "Está tudo bem", na hora, mas ela não esqueceu nenhum deles. As mulheres guardam feridas emocionais com uma precisão fotográfica que os homens raramente compreendem. E com o tempo, essas feridas se acumulam em uma montanha de ressentimento que se torna uma barreira física ao desejo sexual. Como ela pode querer ser tocada por alguém que ela ressente? Como pode haver desejo quando há uma lista mental de mágoas não resolvidas, tocando em loop em sua mente? Cada vez que ele tenta iniciar sexo, esse resguardo de ressentimento surge entre eles como um fantasma invisível. E aqui está a parte mais trágica. Ela provavelmente nunca verbalizou a maioria dessas mágoas. Porque quando ela tentou no passado, foi minimizada, ou ele ficou defensivo, ou ela foi acusada de guardar rancor. Então ela parou de compartilhar. As feridas ficaram submersas, mas nunca cicatrizaram. Elas apenas se multiplicaram silenciosamente. O ressentimento é como radiação emocional, invisível, mas letal para a intimidade. E uma vez que atinge certos níveis, reverter o dano se torna quase impossível. Mas existe um outro fator devastador que precisamos explorar, algo que acontece desde o início do relacionamento, mas cujas consequências só aparecem anos depois. É sobre engano sexual mútuo e a performance que se torna prisão. Nos primeiros meses, talvez anos do relacionamento, ambos estão performando. Ele está sendo o melhor amante que consegue ser. Ela está sendo entusiasticamente responsiva. Mas aqui está o segredo sombrio. Para muitas mulheres, grande parte dessa resposta é fingida. Não necessariamente por malícia, mas porque ela foi socialmente condicionada a priorizar o prazer masculino e o ego masculino acima de sua própria experiência autêntica. Vamos aprofundar na consequência mais devastadora do padrão que começamos a desvendar. O que acontece quando anos de performance sexual se acumulam? Quando uma mulher passa uma década ou mais fingindo entusiasmo que não sente, simulando orgasmos para proteger o ego dele, tolerando toques que não a excitam, seu corpo eventualmente se rebela. E quando isso acontece,
A transformação é tão profunda que muitas vezes se torna irreversível. Deixe-me pintar um quadro mais completo dessa dinâmica inicial. Nos primeiros encontros sexuais, ela pode até estar genuinamente excitada pela novidade, pela química da conquista, pela fantasia que ainda está intacta, mas mesmo nessa fase, ela já está começando a fingir aspectos de sua resposta. Ele faz algo durante o sexo que não funciona para ela. Ela geme de qualquer forma, porque não quer estragar o momento ou fazer ele se sentir inadequado. Ele termina depois de 5 minutos, rolando satisfeito para o lado, enquanto ela está longe do orgasmo. Ela sorri, acaricia seu rosto e diz: "Foi incrível." Ele usa uma técnica que é desconfortável ou até dolorosa. Ela suporta silenciosamente, pensando que talvez seja assim que deveria ser, ou que ela é que está errada por não gostar. Este padrão de engano sexual, por mais bem intencionado que seja, cria um problema catastrófico. Ele reforça comportamentos que não funcionam para ela. Ele acredita genuinamente que está sendo um ótimo amante porque ela confirmou isso através de suas respostas falsificadas. Ele repete as mesmas técnicas, os mesmos padrões, a mesma sequência, porque acredita que é isso que ela adora. Enquanto isso, cada encontro sexual se torna mais uma performance para ela, mais um papel que ela precisa interpretar. E performances são exaustivas. Elas drenam energia emocional e mental. Não há espaço para desejo autêntico quando você está ocupada encenando desejo falso. Os meses se transformam em anos. Ela se torna cada vez mais hábil em sua performance. Conhece exatamente que sons fazer, quais movimentos executar, como fazer tudo parecer natural. É como uma atriz que interpretou o mesmo papel tantas vezes que pode fazê-lo no piloto automático. Mas aqui está a verdade cruel. Enquanto suas habilidades de atuação melhoram, sua capacidade de sentir prazer sexual genuíno atrofia. É neurológico. Quando você passa anos treinando seu corpo a responder de formas inautênticas, você literalmente recondiciona suas vias neurais. Seu corpo aprende que sexo é algo para ser tolerado e performado, não algo para ser genuinamente sentido e desfrutado. O prazer real se torna progressivamente mais difícil de acessar, porque você pavimentou rodovias neurais para a performance, não para o prazer. E então, gradualmente, algo ainda mais sombrio começa a acontecer. Seu corpo começa a desenvolver o que psicólogos chamam de aversão sexual. Não é uma decisão consciente. É uma resposta psicossomática, a mente e o corpo se unindo em autodefesa contra algo que se tornou fonte de estresse e desconexão ao invés de prazer. As primeiras manifestações são sutis. Ela começa a não estar com vontade com mais frequência. Não é que ela esteja conscientemente recusando, é que genuinamente não sente nenhum impulso ou interesse. O desejo espontâneo, aquele tipo de desejo que surge de dentro, que te faz querer iniciar sexo, desaparece completamente. Mesmo o desejo responsivo, ser capaz de ficar excitada em resposta a avanços, começa a falhar. Depois vêm as desculpas. Estou muito cansada. Tenho dor de cabeça. Preciso acordar cedo amanhã. Estas não são necessariamente mentiras deliberadas. Muitas vezes, estes sintomas são psicossomáticos, reais em sua manifestação física, mas gerados subconscientemente como mecanismo de defesa. Seu corpo literalmente cria barreiras físicas para evitar uma experiência que se tornou associada com desconexão e performance forçada. A evitação se torna mais elaborada. Ela começa a ir para a cama muito mais tarde que ele, garantindo que ele já esteja dormindo quando ela se deita. Ela programa atividades que a mantêm ocupada até estar exausta demais para qualquer coisa. Ela pode até, subconscientemente, deixar de cuidar de aspectos de sua aparência que ela sabe que ele acha atraentes,
não por negligência, mas como uma forma inconsciente de reduzir avanços sexuais. Em casos extremos, algumas mulheres desenvolvem vaginismo psicológico, onde os músculos vaginais se contraem involuntariamente, tornando a penetração dolorosa ou impossível. Outras desenvolvem secura vaginal severa, não relacionada a questões hormonais. Estes são literalmente o corpo gritando não, quando a mente não consegue ou não pode expressar essa recusa. E aqui está o aspecto mais trágico. Ela pode nem entender conscientemente por que isso está acontecendo. Ela pode genuinamente acreditar que há algo errado com ela, que ela é quebrada ou frígida. Ela pode até sentir culpa tremenda sobre sua falta de desejo. Mas a verdade é que seu corpo está funcionando perfeitamente. Está se protegendo de uma dinâmica que se tornou emocionalmente e psicologicamente insustentável. Neste ponto, a performance que antes era seu método de navegação se torna sua prisão. Porque ela estabeleceu um padrão que não pode mais manter. Ela simplesmente não tem mais energia emocional para continuar fingindo. A máscara se torna pesada demais para usar. Então ela para completamente. A performance cessa. E com isso, toda a atividade sexual cessa também. O que antes era sexo semanal se torna mensal. Depois, a cada poucos meses. Depois, praticamente nunca. Eles transitam para o que é essencialmente um casamento sem sexo, embora possam nunca nomear isso explicitamente. Mas isto é crucial. Para ela, esta transição muitas vezes traz uma sensação de alívio. Finalmente, a exaustão de fingir acabou. Finalmente, ela não precisa mais se forçar através de uma experiência que se tornou vazia, na melhor das hipóteses, e desconfortável na pior. Existe uma paz peculiar em simplesmente parar de tentar. Enquanto isso, ele está confuso, machucado e cada vez mais desesperado. Ele não entende o que aconteceu. De sua perspectiva, eles costumavam ter uma vida sexual ativa, onde ela parecia desfrutar completamente. Agora, ela nem sequer quer ser tocada. Ele se sente rejeitado, indesejado, como se algo estivesse fundamentalmente errado com ele. E em certo sentido está, mas não da forma que ele pensa. O que ele não percebe é que o sexo bom que eles costumavam ter nunca foi realmente bom para ela. Foi uma ilusão cuidadosamente construída que ela manteve até não conseguir mais. Ele está de luto por algo que nunca existiu realmente, enquanto ela está finalmente livre de algo que estava lentamente a sufocando, mas ela permanece. Por quê? Esta é a pergunta que homens em casamentos sem sexo fazem repetidamente, muitas vezes com frustração e ressentimento. Se ela não me quer, por que não vai embora? A resposta é simultaneamente simples e complexa. Agora chegamos à parte mais perturbadora e reveladora desta história. A questão que assombra milhares de homens em casamentos sem sexo. Se ela não me deseja mais, por que ela fica? A resposta vai te chocar pela sua honestidade brutal e vai revelar uma verdade sobre relacionamentos que poucos têm coragem de admitir em voz alta. Ela fica porque encontrou algo muito mais valioso do que paixão, estabilidade, segurança, estrutura, previsibilidade. E para muitas mulheres, especialmente aquelas que passaram anos ou décadas em um relacionamento, estes elementos se tornaram não apenas importantes, mas essenciais para seu senso de identidade e bem-estar. Vamos ser completamente transparentes sobre o que isso significa na prática. Ela tem uma casa confortável, frequentemente em um bairro que ela escolheu, decorada do jeito que ela gosta. Existe uma rotina estabelecida que funciona para ela. Se há filhos, existe uma estrutura de coparentalidade que, mesmo que imperfeita, é conhecida e manejável.
Existe segurança financeira, seja através da renda dele, renda combinada, ou simplesmente a segurança de não ter que recomeçar financeiramente do zero. Há também o fator social. Amigos mútuos, redes sociais estabelecidas. Uma identidade como casal que está entrelaçada com sua vida comunitária. Deixar o casamento significaria potencialmente perder ou complicar muitas dessas conexões. Significaria explicações, julgamentos, o estigma social que ainda existe em torno do divórcio, especialmente para mulheres. E aqui está a parte que homens acham mais difícil de aceitar. Ela está genuinamente satisfeita com este arranjo. Não feliz no sentido romântico tradicional, não apaixonada, não sexualmente realizada, mas satisfeita. Ela tem companheirismo sem a pressão da intimidade sexual. Ela tem parceria prática sem a vulnerabilidade emocional que relacionamentos românticos exigem. Ela tem os benefícios da vida de casada sem o que se tornou, para ela, o fardo do desejo sexual. Pense nisso da perspectiva dela por um momento. Durante anos, talvez décadas, sexo foi algo que ela performou, tolerou ou se forçou a fazer. Foi uma fonte de ansiedade, exaustão emocional e desconexão. Agora, finalmente, essa pressão desapareceu. Ela não precisa mais fingir. Ela não precisa mais se preparar mentalmente para performances sexuais. Ela não precisa mais gerenciar o ego dele através de entusiasmo fabricado. Esta ausência de pressão sexual é paradoxalmente libertadora para ela. Pela primeira vez em anos, ela pode simplesmente existir no relacionamento sem aquela obrigação pairando sobre ela. Ela pode ir para a cama sem tensão sobre se ele vai tentar algo. Ela pode ser fisicamente próxima, assistir TV no sofá, dormir na mesma cama, sem isso sendo interpretado como convite sexual. Existe uma paz nesta coexistência sexual que muitas mulheres descrevem como preferível à alternativa de manter a performance sexual ou terminar o relacionamento completamente. É a opção do meio, não ideal talvez, mas aceitável, confortável, segura. Enquanto isso, ele sofre. Ele sente rejeição constante. Sua autoestima é corroída pela falta de desejo de sua parceira. Ele pode começar a se perguntar se há algo fundamentalmente indesejável sobre ele. Ele pode oscilar entre tentar mais, flores, jantares românticos, ajuda extra com tarefas e se retrair em ressentimento e frustração. Ele pode tentar conversas sobre melhorar nossa intimidade, que ela responde com vagos acenos e promessas que nunca se materializam. Ele pode sugerir terapia de casal, que ela pode concordar em fazer, mas sem real investimento emocional. Porque aqui está a verdade. Ela não quer consertar a vida sexual. A ausência de vida sexual é, de seu ponto de vista, o problema resolvido, não o problema a ser resolvido. Esta assimetria de sofrimento é um dos aspectos mais cruéis de casamentos sem sexo. Um parceiro está em agonia, sentindo-se indesejado, não amado, preso entre a lealdade ao compromisso e a necessidade humana básica de intimidade e desejo. O outro parceiro está relativamente confortável, aliviado de pressões que se tornaram insustentáveis, satisfeito com a estabilidade da coexistência prática. Mas vamos cavar ainda mais fundo, porque há camadas adicionais aqui que precisam ser expostas. Em muitos desses casamentos, especialmente aqueles com filhos, ela se tornou primariamente uma mãe em sua identidade e secundariamente uma parceira sexual. Sua energia emocional, seu senso de propósito, sua realização vem da maternidade, de amizades, de hobbies, talvez de sua carreira. O relacionamento romântico com o marido se tornou funcional. Coparentalidade, gestão doméstica, parceria logística. Ela pode genuinamente ter afeto por ele. Ela pode apreciá-lo como pai de seus filhos, como provedor, como companheiro de vida. Mas atração sexual, desejo erótico, paixão romântica,
Esses elementos morreram há tanto tempo que ela mal se lembra como era senti-los em relação a ele. E honestamente, ela não sente falta deles. Seu desejo sexual não foi transferido para outra pessoa. Ele simplesmente deixou de existir como força significativa em sua vida. Isto é profundamente diferente de estar infeliz e querer sair. Ela não está infeliz, ela construiu uma vida que funciona para ela dentro dos parâmetros do casamento. Ela encontrou satisfação em outras áreas. O casamento se tornou um container para sua vida, não a fonte de sua vitalidade emocional ou sexual. Agora, a questão de $1 milhão, isso pode ser revertido? Pode o desejo que morreu ser ressuscitado? Esta é onde a maioria das pessoas quer uma resposta esperançosa, uma solução, um caminho claro para recuperar a paixão perdida. Mas a verdade é muito mais sombria e complexa. A resposta curta é quase sempre não, uma vez que o desejo feminino morreu desta forma, através de anos de decepção, ressentimento acumulado, confiança quebrada, performance exaustiva e eventual aversão psicossomática. Reverter esse processo é extraordinariamente difícil e, na maioria dos casos, impossível. Por quê? Porque não estamos falando sobre um problema simples com uma solução direta. Não é que ele precisa aprender novas técnicas sexuais, ou que eles precisam de uma escapada romântica, ou que ela precisa de terapia hormonal. O problema é estrutural, psicológico e profundamente enraizado em anos de padrões relacionais disfuncionais. Para reavivar o desejo genuinamente, várias coisas praticamente impossíveis precisariam acontecer simultaneamente. Primeiro, ela precisaria estar disposta a ser radicalmente honesta sobre os anos de fingimento, sobre ressentimentos guardados, sobre suas verdadeiras experiências sexuais e emocionais. Este nível de vulnerabilidade é aterrorizante, especialmente com alguém em quem ela parou de confiar emocionalmente há anos. Segundo, ele precisaria ser capaz de ouvir essas verdades sem se tornar defensivo, ferido ou furioso. Ele precisaria reconhecer sua parte na dinâmica sem desmoronar ou contra-atacar. Ele precisaria demonstrar mudança genuína, sustentada não apenas por semanas, mas por meses e anos. E não mudança performativa feita para ganhar de volta o sexo, mas transformação autêntica de como ele se relaciona com ela emocionalmente. Terceiro, ela precisaria estar disposta a reconstruir confiança emocional, arriscar vulnerabilidade novamente depois de ter sido ferida repetidamente. Ela precisaria processar e liberar anos de ressentimento, o que requer não apenas que ele reconheça as feridas, mas que ela escolha perdoar genuinamente. O perdão real, não o tipo superficial de "está tudo bem", mas o tipo profundo que realmente libera a mágoa, é extraordinariamente difícil. Quarto, eles precisariam essencialmente reconstruir sua vida sexual do zero, começando com honestidade total sobre o que realmente funciona para ela. Isto significa que ela teria que superar anos de condicionamento de performance e reaprender a sentir prazer sexual autêntico. Ela teria que estar disposta a experimentar a vulnerabilidade sexual novamente, apesar de anos de experiências que a ensinaram a se proteger. E, finalmente, talvez o mais impossível de todos, ela precisaria realmente querer isso. Não querer, como muitas mulheres nesta situação dizem sentir, mas genuinamente desejar reconectar sexualmente. E aqui está a verdade brutal. A maioria das mulheres nesta situação não quer. Elas estão confortáveis com o status. O desejo não está adormecido esperando para ser acordado. Ele está morto e enterrado, e ela fez as pazes com isso. A realidade é que a maioria desses casamentos continua indefinidamente neste estado de coexistência sexual. Alguns eventualmente terminam. Muitas vezes, quando ele finalmente decide que não pode mais viver assim.
Alguns evoluem para arranjos abertos, onde ele busca satisfação sexual em outro lugar, enquanto mantém a parceria doméstica. E alguns, os mais raros, conseguem fazer o trabalho brutal de reconstrução e encontram alguma versão renovada de intimidade. Mas a conclusão devastadora é esta: o desejo feminino, uma vez que morre desta forma particular, através da lenta acumulação de decepção, ressentimento, confiança quebrada, performance exaustiva e eventual aversão, raramente retorna. Não porque as mulheres sejam inerentemente incapazes de desejo ou porque são emocionalmente frias, mas porque o dano psicológico é tão profundo e o condicionamento é tão completo que reverter o processo exigiria um nível de coragem emocional mútua, honestidade radical e trabalho sustentado que a maioria dos casais simplesmente não consegue reunir. A verdadeira tragédia não é que o desejo morreu. É que ele morreu lentamente, visivelmente, através de sinais que foram ignorados ou mal interpretados durante anos. E agora, quando finalmente ambos reconhecem que está morto, é tarde demais para a ressuscitação. O corpo emocional está frio há muito tempo.